Bom dia! É com muita alegria que hoje nós estamos começando mais um programa Mulheres de Fé, né, em ação. E Sandra hoje não pôde estar aqui, mas nós hoje estamos com um programa bastante recheado, né? Trouxemos hoje, como sempre a gente traz, sempre uma convidada. A nossa convidada hoje é Larissa, que ela é psicóloga, né? E também é da DEVEC. E nós vamos falar sobre a relação de corpo, alma e mente. Esse vai ser o nosso tema hoje. E aí eu já começo a perguntar a Larissa, né, para ela se apresentar aqui. Larissa, é com muita alegria, com muito prazer que o Mulheres de Fé traz hoje você aqui para a gente conversar um pouco sobre esse tema. Um tema, assim, que é tão importante hoje, né? Se fala muito em corpo e na parte, se fala muito mais em corpo e na parte emocional, né? Então eu gostaria, assim, que você se apresentasse para a gente começar a falar um pouco sobre isso. Ok. Desde já eu quero agradecer o convite, tá? Essa oportunidade preciosa de estar aqui falando para esse público de vocês. E trago um abraço aqui do pastor, do meu marido, pastor Anderson, da DEVEC, aqui de Natal. E esse é um tema muito interessante porque a palavra de Deus nos fala em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Como você falou, muitas pessoas se preocupam com o corpo, não é? Muitas pessoas se preocupam com o espiritual, mas rejeitam até as emoções, que é a alma, né? Que é o centro das vontades e das emoções. Aí, então, eu gostaria que você passasse para quem nos está assistindo, assim, o que é corpo, alma e espírito, né? Qual é a diferença? Falar um pouco sobre esse assunto. Ok. Primeiro a gente precisa entender que nós somos seres espirituais que estamos aqui nessa terra, né? Em um corpo com emoções. Nós somos seres espirituais que estamos vivendo uma experiência terrena, uma experiência aqui na terra, não é? Então nós precisamos ter esse entendimento de que quando Deus criou o homem, né, Ele soprou o fôlego de vida e o tornou alma vivente, não é? E aí a gente tem aí a união do corpo com o espírito, o fôlego de vida e a alma, não é? Que são as emoções que fazem a gente sorrir, ficar triste, ficar chateado, ficar alegre, ficar preocupado. Então, nós somos essas três esferas: espírito, seres espirituais, com a experiência, vivendo uma experiência terrena, né? Dentro de um corpo e possuindo uma alma. Certo. Então, baseado, né, nessa diferença que a gente está vendo, aí o que é que eu vejo? A gente percebe que as pessoas se preocupam muito mais hoje com a parte do corpo. Corpo saudável, né? Todo mundo fazendo atividade física. E como cuidar? Eu gostaria que você passasse, assim, para as pessoas que estão nos ouvindo, ter mais atenção. Como cuidar da parte da alma e também do espírito? Muito importante. Se o nosso público é um público cristão, eu preciso dizer para você que, infelizmente, muitos só se preocupam com o espírito, não é? Falam muito do espiritual, falam muito de um dia ir morar na glória, ir morar no céu. E essa tem que ser realmente a nossa primeira preocupação. Mas a gente não pode, por esse motivo, anular o nosso tempo aqui nessa terra. Verdade. A gente não pode anular esse período que é tão pequeno comparado a toda a eternidade que a gente vai viver nas regiões celestiais, não é? Então, assim, é uma preocupação que eu vejo dentro das igrejas, não é? Pessoas com problemas sérios emocionais, com transtornos emocionais, assim, que está prejudicando a família, prejudica a própria vida, prejudica o trabalho, e não param para tratar isso porque querem tratar de forma espiritual. Isso. Só querem tratar na oração, fazendo campanha, e muitas vezes se frustram, se decepcionam com Deus. Isso. Muitas vezes está perdendo o filho dentro de casa, perdendo o marido que não é cristão, continua sem querer saber de igreja. Por quê? Porque essa pessoa, por não cuidar das suas emoções e espiritualizar tudo, acaba criando, as pessoas que estão próximo acabam ficando
chateados com isso, porque está vendo que a pessoa está totalmente transtornada, perturbada, não é? E está sempre orando, falando das coisas do céu. E a gente precisa entender o seguinte, assim como a gente tem uma dor de dente, a gente procura um dentista, assim como a gente tem uma dor no estômago, a gente procura um médico, ou qualquer outra dor no nosso corpo, por que quando eu tenho uma dor na minha alma, eu não posso procurar um profissional da mente, que são os psiquiatras e os psicólogos? Isso. Não é? Isso olha, é uma coisa muito preocupante, Larissa. Eu acredito que lá na igreja, na ADVEC, vocês talvez não tenham tanto isso, porque como vocês já são muito já voltados para essa área e já trabalham isso, né? Já conseguem fazer esse diagnóstico e já ir atrás, né? Então, se torna, vocês não passam tanto em ver, mas eu, na minha experiência, como eu vejo pessoas que estão altamente com problemas, pronto, a síndrome do pânico é uma doença que a gente, às vezes, só com a psicoterapia, a gente consegue tirar a pessoa da síndrome do pânico, mas às vezes vai precisar de uma medicação. E aí as pessoas ficam tendo crises, como tem pessoas que dizem a mim, olha, minha filha está tendo crise de manhã, tarde, de noite, eu não sei mais o que fazer, estou em oração e campanha de oração. E se esquece de, se eu estou orando, o Senhor vai abrir portas, vai colocar profissionais, vai colocar pessoas, vai criar conexões para que eu seja curado. Eu vejo na vida de Jesus, o tempo todo ele se relacionava. Isso. Ele não anulou a humanidade dele porque ele era Deus também. Ele era 100% homem, 100% Deus. Mas quando ele tinha sede, ele parava para pedir água e ele aproveitava para evangelizar. Exatamente. Ele, quando teve sono, ele foi dormir, foi descansar. Quando ele se angustiou, ele chorou. Ele se reservou para orar. Ele era um homem de se relacionar e a gente precisa entender isso. A gente tem uma mania de querer anular a nossa humanidade, né? Querendo espiritualizar tudo. Eu preciso entender que quando eu oro, Deus tem as suas formas de trabalhar. Deus tem a forma dele de curar, no abrir e piscar de olhos. Ele pode curar sim, no estalar de dedos, mas ele também usa a ciência para curar as pessoas. Ele também usa... Ele que permitiu o homem ter acesso ao conhecimento, né? A ter entendimento, a criar medicações. Agora, o que eu acredito é que o cristão, quando tem uma vida guiada por Deus, Deus se encarrega de criar conexões. Entendeu, Senhor? Verdade. Eu precisei teve um ano, eu não me lembro qual foi agora, que eu precisei tomar um ansiolítico por 11 meses. E todos os dias, quando eu orava, eu ia tomar, eu falava, Senhor, esse remédio aqui, eu vou tomar até ele ser bênção na minha vida. E ele foi por 11 meses. Foi necessário na minha vida, um momento que eu estava passando. Não tenho vergonha de falar isso. Sou psicóloga, sou esposa de pastor, mas sou humana. Exatamente. E a gente tem problemas na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no ministério. Né? E a gente segue enquanto a gente como ser humano, né? Enquanto estivermos aqui nessa terra, nós estamos sujeitos a passar. A própria palavra do Senhor nos afirma que vamos passar por aflições. Sim. Né? Exatamente. Então a gente tem que ver com isso. Agora eu queria que você me dissesse como é que a gente pode fazer para ver o equilíbrio desses três, né? Como fazer? Bem, primeiro eu preciso entender, se a gente fosse botar numa hierarquia, espírito, alma e corpo. Porque se um dia o meu corpo falhar, eu vou ter o meu emocional trabalhado, né? E se algum dia o meu emocional também falhar, o meu espiritual vai estar em conexão com o Senhor. Mas o ideal é que a gente, assim como todos os dias a gente tem necessidade de cuidar do corpo, porque se a gente não escova o dente e não toma banho, fede. Então a gente tem um entendimento de que precisa cuidar. Mas as nossas emoções muitas vezes estão podres, estragadas, né? E a gente está despejando lixo nas pessoas e muitas vezes nem percebe. Verdade. E o nosso espírito, a gente precisa ter esse entendimento que é estar em conexão com Deus todos os dias. Então a dica que eu dou, todos os dias, olhe para o seu espiritual, lendo a Bíblia, orando, né? Cantando louvores de adoração ao Senhor. Como que eu cuido das minhas emoções? Procurando ver o que eu ouço, o que eu vejo, o que eu falo. Quando eu seleciono o que eu ouço, o que eu vejo, o que eu falo, eu estou cuidando das minhas emoções. Verdade. Quando eu seleciono as minhas amizades, com quem que eu vou dar minhas gargalhadas, com quem que eu vou me abrir. A gente precisa de pessoas, como o Tiago fala, que a gente precisa confessar nossas culpas uns aos outros para alcançar a cura, não é? Se as pessoas se relacionassem com outras pessoas mais profundamente,
elas seriam mais saudáveis, então a gente cuida das nossas emoções assim também, não é? E do corpo se alimentando, fazendo os exercícios, isso é o que a gente mais ouve falar. Mas a gente não pode negligenciar, porque a vida abundante que Jesus tem para a nossa vida passa pelo equilíbrio dessas 3 áreas. Existem doenças que a gente atrai para o nosso corpo porque come mal, porque não dorme bem, porque não prioriza isso, não se alimenta, não se exercita. Existem doenças que a gente atrai para a nossa vida porque a gente não cuida das nossas emoções, não cuida do que vê, do que ouve, do que fala, não é? E as doenças espirituais por falta de leitura da palavra de Deus, de uma vida de oração. Verdade. De buscar as coisas do Aí, alto. dentro disso, eu queria que você falasse assim, e dentro desse equilíbrio, qual o propósito de Deus para que esse equilíbrio, né, esteja realmente em andamento para a gente poder, porque aí eu acredito que aí vamos encontrar, né, a verdadeira, vamos dizer, paz. Com certeza. O propósito de Deus de que o homem tenha uma vida equilibrada no seu espírito, na sua alma e no seu corpo, com certeza é de atrair pessoas para Cristo. Porque quando você tem uma vida equilibrada, primeiro você consegue falar do amor dele, nada é impedimento. A gente tem um grupo de visita que muitas irmãs gostariam de ir, não pode por problema no joelho. Aí problema no joelho por conta de sobrepeso, por conta de, entendeu? Então assim, a gente primeiro consegue anunciar o evangelho porque a gente está se exercitando, a gente tem fôlego, a gente está... Outra, quando eu faço exercícios físicos, eu me relaciono com pessoas, eu me encontro com alguém que está com problema no casamento, eu posso ter uma palavra de consolo. Posso me encontrar com alguém que está enfrentando um problema de saúde, posso chegar lá e falar que Jesus pode curar, que Jesus, né, o Jeová Rafá. E assim, e quando a gente vai se relacionando com as pessoas, a gente atrai as pessoas quando a gente tem uma vida equilibrada. Porque você já percebeu? Aquele cristão que só dá glória a Deus e aleluia, mas é carrancudo, não fala com ninguém. Está atraindo alguém para Jesus? Verdade. Não está atraindo ninguém para Jesus. Não está. Está aí afastando, né? Está afastando, as pessoas têm até medo de chegar perto. Mas quando eu tenho uma vida, procuro ter uma vida em equilíbrio, né? E no meu espírito, na minha alma e no meu corpo, eu sou uma pessoa que tô de bem, tô sempre sorrindo, tô falando com as pessoas, não ignoro as minhas emoções, então eu posso chorar e a pessoa, olha que bacana, é cristão, tá chorando, tá compartilhando que tá triste, tá... E a gente atrai as pessoas, porque as pessoas começam a ver que a gente é igual. Exatamente. Só que a gente tem uma grande diferença, que é a presença de Jesus na nossa vida, que nos dá aquela paz que excede todo entendimento. Então eu penso que o propósito de Deus nesse equilíbrio, com certeza, é que a gente com a vida equilibrada no espírito, na alma e no corpo, a gente consegue atrair muito mais pessoas para Jesus. Assim como Jesus atraiu uma multidão, porque ele procurava ter uma vida equilibrada no espírito, na alma e no corpo. Verdade. Realmente a gente precisa alcançar isso, né? Nós que somos cristãos, porque a gente é assim, exatamente como você está dizendo, a gente vai passar, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor é a nossa alegria. Né? Então, independente de qualquer situação, eu tenho que procurar estar feliz, porque eu tenho o Senhor nas nossas vidas, isso é o mais importante. E entender que quando chegar o dia da tristeza, a gente pode chorar nos pés do Senhor. Exatamente. A gente pode procurar pessoas que a gente confie para chorar. O que eu acho mais importante é a gente não pode negar os nossos momentos de tristeza. Não é porque a gente é cristão que a gente não vai passar por situações difíceis. Então, não negue a sua humanidade. É o recado que eu posso dar, assim, né? A gente está no Setembro Amarelo, né? E muitos cristãos, inclusive, se suicidando, né? Líderes. Então, a gente precisa ter esse entendimento, que a gente precisa compartilhar, a gente precisa se relacionar, falar das nossas dores e das nossas tristezas. Não precisamos, Deus não pede que a gente seja super-homem e Mulher Maravilha. Ele não pede isso de nós. Verdade, verdade. Larissa, eu queria lhe agradecer por essa oportunidade, né, que você veio aqui atender o nosso convite. Eu que agradeço. Que Deus abençoe grandemente você e, com certeza, aguarde que nós vamos chamar ainda outras vezes. Obrigada, tá bom? Obrigada. Eu que agradeço. Que Deus abençoe vocês e mande um abraço lá para todo o pessoal da ADVEC. Obrigada. Que a gente tem um amor muito grande por todos lá, tá muito ok? Obrigada. Nós vamos agora dar um pequeno intervalo, vamos para um pequeno comercial e em seguida nós voltamos. Você fica aí, que nós vamos falar da palavra do Senhor agora e que Deus vai falar grandemente ao seu coração. Não saia daí, ok?
A Yoga traz para você o que existe de mais moderno no quesito bem-estar, beleza, autoestima e postura. Com suas lingeries, modeladores, cintas fitness e pós-cirúrgicas, entre muitos outros produtos associados à qualidade garantida que só a Yoga possui. Desfrute você também de todos esses benefícios que temos para lhe oferecer. Esperamos sua visita. Oxage Yoga, Avenida Senador Salgado Filho, 2234, Natal Shopping. Você já faz parte do seu jeito favorito? O clube de vantagens que dá descontos e você ainda acumula dinheiro para as próximas compras? É só baixar o aplicativo. Quando bate aquela vontade de economizar, a minha oferta favorita tá na mão. Aí, gostei. Me coloca nesse clube. Claro! Dá para fazer o pré-cadastro direto no caixa e já sair ganhando na hora. Sacou? A cada compra você acumula créditos em dinheiro que pode usar em qualquer loja. E se quiser o seu troco, fica aqui, ó, no seu aplicativo. Isso não é mais um celular, é um cofrinho. Baixe nosso app e comece a economizar já! Olá, estamos de volta, né? Tivemos um pequeno intervalo e agora vamos fazer uma reflexão sobre a palavra do Senhor, que encontra-se em 2 Reis, no capítulo 5, e alguns versículos do 1 ao 10 que eu vou ler. E nós vamos falar que como a fé em Deus faz a diferença para a gente superar as adversidades da vida, certo? Então, eu vou ler aqui alguns capítulos. Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos assírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim e saberá que há um profeta em Israel. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e leva-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Veja que nessa palavra, eu quero dar atenção a esta menina, uma menina que a Bíblia do Senhor fala numa menina. Então era o quê? Uma criança, eu acredito, de 10, 11, 12 anos, ainda muito jovem, e que tinha vindo presa daquela cidade de Israel, ela era uma israelita, e tinha vindo presa, deixado pai, mãe, toda a sua família, deixou tudo aquela menina. E veio morar numa terra diferente, com pessoas diferentes, sendo tratada diferente. Veja só que uma criança, né, uma menina, ela passar por um problema todo desse e ela ter esse sentimento de amor, de dizer assim: meu Senhor, se o Senhor conhecer Eliseu, que é um profeta, ele vai lhe curar dessa doença. Porque naquela época a lepra era uma doença que era muito discriminada. As pessoas não chegavam nem perto.
E como aquele homem, ele era um comandante importante, porque mesmo com toda essa doença, ele ainda assumia esse exército. Mas como havia um sofrimento naquela família de Naamã para que ele fosse curado. E veja, o que eu me atento, meus amados que nos assistem, é a capacidade que essa menina teve de superar aquela perda que ela teve toda daquela família. Ela perdeu toda a sua família. Ela estava só. E mesmo só, ela acreditava. O que é que levava, né? E aí eu comecei a pensar, o que é que levou essa menina a ela ter esse sentimento, a ela querer não ter ódio daquele pessoal, porque ela podia ter muita raiva, ela queria querer o mal daquelas pessoas que destruíram tanto a cidade de Israel, como também tiraram a sua família de perto de si, né? Tiraram todos os seus parentes e ela estava ali só naquela casa. Mas eu comecei a analisar como ela cria no Senhor Jesus, como é importante a fé. E eu fiquei imaginando que fé grandiosa essa menina tinha. Porque ela, em vez de tomar atitudes de revolta, atitudes de ódio, como muitas vezes a gente vê. O que é que a gente vê hoje na nossa realidade? As pessoas têm raiva do outro, até às vezes porque um olhou com a cara feia. Então já se deseja o mal para aquela outra pessoa. Já não se quer mais o bem do outro. Qualquer coisa, as pessoas já estão querendo o mal da outra pessoa. E essa menina, ela poderia estar muito revoltada, muito triste, muito arrasada, muito deprimida. Mas ela não estava. Ela estava ali, querendo todo o amor e querendo que aquela família fosse restaurada daquela doença que estava ali contaminando aquele homem. E como ela tinha amor, como o coração dela era cheio de amor, de querer o melhor para o outro. E isso é que me chamou a atenção, porque como nós devemos fazer também isso? Procurar ter esse amor. É uma coisa tão linda, tão maravilhosa, quando nós conseguimos, independente de como o outro me trata, mas eu ter convicção de como eu devo tratar o outro, independente de como eu seja tratada. Mas eu procurar tratar o outro sempre com amor, com compreensão, sempre questionando o porquê será que essa pessoa está fazendo isso. Sem julgar logo, porque a gente tem uma grande facilidade da gente julgar o outro, de julgar o próximo. E isso a gente tem destruído a nós mesmos quando a gente começa a julgar o outro. Nós temos que aprender a não julgar o outro, mas procurar entender o outro. Entender a situação do outro, por que os outros fizeram aquilo e o que é que eu posso fazer para aquela pessoa ser uma pessoa melhor. O que é que eu posso passar de bom? E foi isso que essa menina ela fez. Ela tentou passar o melhor dela. E o melhor dela não era ódio, não era raiva, não era rancor. O melhor dela era o amor. Era o perdão. Era isso que ela tinha dentro dela. Perdão, ódio, esperança em um dia melhor. Esperança que o Senhor estava com ela. Que diante daquela situação que não estava, ela não esperava aquilo, perder a família. Não estava nos seus planos perder a família. Muitas vezes não está nos seus planos o que está acontecendo agora. Mas não se desespere, não se desanime, porque uma nova história Deus está sempre construindo nas nossas vidas. Um novo amanhã está para amanhecer, está para acontecer. E Deus, Ele contempla tudo o que acontece em nós. Todas as nossas perdas estão contempladas. E Deus, Ele tem sempre o melhor para nós. E essa menina, ela acreditava nisso. Ela acreditava que dias melhores viriam. E olhe que ela foi audaciosa. Um fato também interessante, ela foi audaciosa, porque ela era uma simples empregada. E naquele tempo, as empregadas não tinham o poder de falar nada. Mas ela foi audaciosa, corajosa, acreditou que ela estava falando com autoridade no poder do nome de Jesus e disse que se fossem à procura do Eliseu, que era um profeta,
aquele homem, ele ia ser curado. Olha a fé daquela menina. Porque você já imaginou a fé, a coragem dela dizer, vá que vai ser curado? Isso foi uma coragem muito grande que essa menina tinha. Muita fé que essa menina tinha. E essa menina me chamou muito a atenção para a gente refletir. Como será que está a minha fé? Como será que está hoje os meus sentimentos? Quando eu digo que acredito em Deus, que eu sirvo a Deus, será que eu realmente estou servindo ao Senhor? Porque será que nas horas das agonias, das adversidades, como é que eu reajo? Como é que eu fico quando acontece isso? Eu me desespero, eu me transtorno, eu quero morrer? Por que tantas pessoas hoje estão se matando? Nós precisamos confiar nesse Senhor. Nós precisamos verdadeiramente fazer como essa menina. Ter fé, ter esperança, acreditar no Deus que ela servia. Ela acreditava verdadeiramente no Deus que ela servia. Ela tinha convicção do Deus que ela servia. Que era um Deus forte e poderoso, que operava milagres, que fazia o impossível diante das situações. E ela creu. E aquele homem, o profeta manda ele descer 7 vezes no rio. Ele desceu as 7 vezes, até questionou porque seria 7 vezes. Por que 7 vezes? E o homem disse, faça do jeito que o profeta está mandando. Porque Deus, ele trabalha na sua vida, diferente que trabalha na minha, diferente que ele trabalha diferente a qualquer um. Mas ele trabalha e ele opera milagres. Então, aguarde, porque Deus vai fazer um milagre na sua vida. Creia, para isso temos que crer. Então, essa menina, ela deu essa palavra de muita fé, de muita coragem, e o que foi que aconteceu? Naamã foi curado. Naamã foi curado da lepra. Quando ele deu os 7 mergulhos, o Senhor o curou, para a glória de Deus. E imagine como aquela menina foi vista a partir de então. Como mudou as coisas na vida daquela menina, porque foi um grande milagre que aquele homem recebeu. Ele estava doente, ele era um grande homem, mas não tinha condição, porque ele era muito discriminado, as pessoas tinham medo de ficar doente, tinham medo de adoecer, devia ser muito transtornante a situação daquele homem, não é? Perante aquele exército que ele comandava. E ele ser curado deve ter sido algo extraordinário para ele, para o seu exército, para a sua família. E como aquela menina, ela deve ter ficado maravilhada em ela ter sido usada por Deus para que Deus operasse um milagre na vida do seu Senhor e que ele pudesse ser curado, pudesse ser livre daquela doença e feliz. E agora realizado, e agora podendo estar livre daquela doença que o tirava a sua pele. Isso é maravilhoso, quando eu e você podemos ajudar alguém a mudar de história, a mudar de vida. Porque Deus quer que eu e você mude de vida. Amém? Reflita nisso, certo? Nós já estamos no final do nosso programa. Eu queria agradecer a você por mais uma vez você estar aqui ao nosso lado, nos assistindo. Que Deus lhe dê um domingo maravilhoso, uma semana cheia de bênção, de uma semana de muita paz. E que você comece a refletir e procure o Senhor, porque nós não somos nada sem Ele, ok? Medite nisso, medite nessa palavra. Por favor, até leia mais esse livro, 2 Reis, o capítulo 5, leia todo ele. E Deus vai falar muito mais ao seu coração. Eu agradeço a você e agradeço a Deus por mais um programa Mulheres de Fé em Ação. E que na próximo domingo, se Deus assim o permitir, estaremos aqui novamente. Um beijo para você e que Deus abençoe grandemente.